Olá, hoje o Alerj Debate vai falar sobre os desafios e as dificuldades na área da educação. Em meio às discussões sobre os reajustes salariais dos professores, o que é preciso fazer para que o Estado tenha um projeto educacional melhor e mais eficiente? Para debater essas questões, convidamos o empresário Alexandre Amaral e o deputado Luiz Paulo. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Deputado, eu queria começar com o senhor, já que a gente está tendo toda essa discussão a respeito dos reajustes dos professores e também sobre a criação de novos cargos. E o Rio de Janeiro tem sido mal avaliado nos últimos exames nacionais de avaliação do ensino. Como é que o senhor vê essas questões? O que é preciso fazer em relação às maiores dificuldades enfrentadas nessa área hoje no Rio de Janeiro? Bom, primeiro, o estado do Rio de Janeiro ficou classificado em penúltimo lugar, né, na classificação do IDEB, só tirando na frente do estado do Piauí, né. Isso demonstra, primeiro, que a educação não tem tido, por parte do governo do estado, o atendimento devido. Nós já estamos no terceiro secretário de Educação nos últimos 4 anos e meio. Então, primeiro, as políticas educacionais não têm continuidade. E não está havendo investimento do Estado em qualificação e nem tampouco na remuneração do magistério. Ora, com isso, sem uma política pública de educação de Estado, sem um investimento na qualificação e na melhoria salarial no magistério, nós estamos com todas as condições para o projeto não dar certo. E o que a gente precisa fazer, de fato, é reverter esse procedimento. É porque a gente vê, por exemplo, algumas políticas estaduais em relação até à infraestrutura das escolas, de tentar fazer melhorias e colocar ar-condicionado, por exemplo, a climatização. Mas, por outro lado, a gente vê também um déficit muito grande de professores, falta de professores em sala de aula, justamente por causa dessa falta de motivação que eles têm em relação aos salários. Eu acho que há uma inversão de prioridades, né? Climatizar sala de aula é um passo a posteriori, depois de você conseguir que todos os professores estejam em sala de aula, isto é, tenham-se um número ideal de professores ministrando as diversas disciplinas, que o Estado tenha um projeto concreto de política salarial para esse magistério e também de treinamento e qualificação desses professores. Depois disso é que vem outros projetos de comprar computadores, de climatizar, etc. Mas há uma inversão de valores e o projeto fica patinando. Por isso, nós fomos o penúltimo colocado na classificação do IDEB. Alexandre, você é um empresário, na verdade, da parte privada do ensino, né? Como é que você enfrenta as principais dificuldades? Quais são, na verdade, essas dificuldades na área privada de ensino? Também existe muita dificuldade de encontrar professores. Como é que você avalia isso? A categoria dos professores, hoje ela está praticamente sumindo. Hoje é difícil você ter uma pessoa na família que fala, eu quero ser professor. Então é difícil. Qualificado, então, mais ainda. Existe um déficit muito grande no salário dos professores. Nós temos a base aí de um piso salarial da educação fundamental no particular de R$ 780 mais ou menos, no estado R$ 750 e no município R$ 1.250. O município ainda paga um pouco mais, mas com o tempo as gratificações do estado são melhores que a dos municípios. O colégio particular hoje, ele enfrenta um problema muito grave. Por exemplo, se a gente receber hoje um aluno do 6º ano que vem da educação pública, ele está praticamente semi-analfabeto. E é uma dificuldade muito grande de recuperar esse aluno. A desmotivação dos professores acaba surgindo efeito dentro da sala de aula. Hoje, o colégio particular não tem um plano de salário melhor, até o próprio sindicato vê isso, porque assim, a gente lida ainda com a inadimplência, que é uma situação que a gente também não pode cobrar, porque o pai já paga o imposto.
e ele ainda busca uma condição melhor para o filho. Então a gente não tem como cobrar isso do filho, porque ele está passando por uma necessidade ou por um problema que dificulta a vida dele financeira, a criança não pode sofrer com isso. E acho que até existe uma limitação legal em relação com ao certeza. aluno que se torna inadimplente ao longo do ano letivo, ele não pode ser retirado da escola, nada disso. É verdade, ele só não é renovada a matrícula dele no final do ano, que aí a gente também procura ver a parte do pai, conversar para poder manter esse aluno, porque assim, é uma pena, às vezes um aluno de uma nota muito boa tem que voltar para um colégio público onde ele vai ser desperdiçado aquele potencial dele. Deputado, essa questão que o Alexandre estava falando da qualificação na escola pública é um problema também, porque muitas vezes a gente vê essa aprovação que vai se dando, mesmo sem o aluno estar efetivamente capacitado para passar para um outro nível, né? Olha, a crise no processo educacional, eu diria que ela é ampla, geral e restrita. O Alexandre é um pequeno empresário do setor educacional na Zona Oeste. E ele verifica, né, que também o sistema privado está em crise. É claro, se os pisos salariais do magistério são muito pouco convidativos, por via de consequência, as pessoas que têm amor à causa do magistério estão se afastando dessa causa, porque não tem remunerações condignas, né? De outro lado, o ensino privado, se botar patamares salariais merecidos pelos professores, sei lá, de R$2.000, por exemplo, né? Que é a reivindicação sempre líquida que pede o Corpo Bombeiro, se equiparando a isso, né? Você terá um preço de mensalidade que não guarda compasso com a renda da população, principalmente da população da Zona Oeste, da população da Baixada. Ora, se você tivesse um ensino público de qualidade, que oferecesse, né, exatamente vagas e qualidade de ensino, a demanda pelo ensino privado seria muito pequena. E essa demanda seria de fato daqueles de altíssimo poder aquisitivo, que teriam renda para pagar mensalidades maiores, que compatibilizariam remunerações melhores para os professores. Então você fica como fosse a cobra mordendo o seu próprio rabo, num ciclo vicioso, né? E a necessidade que nós temos é de quebrar esse ciclo vicioso e partir para um ciclo virtuoso. E não tem forma de se quebrar isso a não ser por uma educação pública de qualidade. Alexandre, e em relação aos salários dos professores, como você falou, o piso é muito baixo, isso pode até gerar um desgaste muito grande nesses professores que acabam procurando dar aula em várias instituições diferentes para conseguir ter uma renda minimamente razoável. Você percebe isso nos seus professores? Com certeza. Tem professores que trocaram de automóvel para motocicleta para conseguir chegar ao outro trabalho, que tem que percorrer o dia todo em vários colégios para poder atingir um salário que dê para fazer o seu sustento. A colégio particular, hoje, num estudo feito, nós temos 4 prioridades que conseguem ter um ensino de qualidade. O organograma das matérias, por exemplo, hoje a gente sabe, pegando lá o planejamento, a gente sabe exatamente o que o aluno está tendo hoje. Já no colégio público, não. Tem, às vezes, 2 turmas iguais estão tendo matérias diferentes. O diretor da escola hoje tem que ser um gestor. Ele não é só aquele que a gente só conhece o diretor na escola pública quando o aluno tem um problema. E remunerar os melhores, porque o professor tem que ser cobrado a todo mês. Em Pernambuco, o governador tem uma reunião mensal para poder cobrar dos diretores de escola tudo o que foi feito nesse período. Então, assim, o colégio particular faz isso, o diretor está perto, está todo dia, está cobrando todo dia, já na escola pública não. Então, isso é uma coisa que tem que ser revista. E em relação a essas mensalidades que você falou, que acaba não sendo possível, até o deputado comentou também, não é possível botar um valor maior, porque as pessoas já são inadimplentes mesmo com um valor mais baixo. Como é que você vê essa questão? Já que a escola privada é uma empresa de qualquer maneira, o que o governo poderia fazer para dar de incentivos, né, para essas empresas
continuarem, se sustentarem nesse mercado. A tributação na escola particular é muito grande, então o governo poderia dar uma olhadinha nesses impostos, reduzir ou dar um incentivo para a gente poder ter esses alunos na escola. O aluno hoje não é questão de luxo, é necessidade. Eu tenho alunos que o pai é professor da escola pública e não coloca, porque sabe que não tem condições de estudar lá. Bom, gente, a gente vai falar um pouco mais sobre os reajustes dos professores, o que está sendo proposto pelo governo nessa semana, mas no próximo bloco. A gente volta já já, é só mais um minutinho.